Quem é Jesus? Essa não é uma pergunta religiosa. Na verdade, ela é uma pergunta que vai definir o que você faz da sua vida. Afinal de contas, Jesus, ele era apenas um filósofo? Ele era apenas um homem muito sábio? Um guia espiritual? Ou todas essas respostas são pequenas demais? Hoje, a gente vai olhar para Jesus como um personagem histórico real. Jesus à luz de todas as profecias, Jesus e a ressurreição, e porque não existe neutralidade em relação a ele. Afinal, como está escrito em Mateus 16,15, e vós, quem dizes que eu sou? Essa pergunta ecoa até hoje, e com certeza é a pergunta mais importante da sua vida. Vem comigo. Salve galera ligada no Enxertados em Cristo, meu nome é Bruno Brito e hoje nós vamos responder a esta pergunta: quem é Jesus? E antes da fé, vamos falar do Jesus histórico, porque sim, ele é um homem que esteve na história. Ele não é um mito medieval, ele é citado por várias fontes extrabíblicas. Historiadores famosos como Tácito, historiador romano, Flávio Joséfo, historiador judeu, Plínio o Jovem, e referências no Talmud judaico. Tácito, em Anais 1544, escrito por volta do ano 116 depois de Cristo, registra que Cristo foi executado sob o governo de Pôncio Pilatos. Um historiador fora da base cristã, apenas colocando referências históricas do que aconteceu na história da humanidade, cita Cristo, Jesus, como um homem executado por Pôncio Pilatos. Vemos também Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, livro 18, por volta de 93 depois de Cristo. Menciona Jesus como um homem sábio executado sob autoridade romana. Mais uma vez, outra fonte extra-bíblica, nada a ver com o cristianismo, citando Jesus como homem. Homem que viveu, um homem sábio e um homem que foi executado pelos romanos. Também temos Lucas, o autor do evangelho que leva o seu nome e também de Atos dos Apóstolos. Ele é reconhecido hoje como um historiador extremamente cuidadoso. Veja que cita cidades, governantes, datas e eventos confirmados por fontes históricas independentes. Sim, Lucas foi alguém que escreveu sobre a vida de Jesus, mas ele era um médico. E ele é muito meticuloso em tudo que ele escrevia. E todos os pontos históricos mencionados por ele no próprio Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos são confirmados historicamente. Agora vem uma verdade. Nenhum historiador sério nega que Jesus existiu. A discussão nunca foi se Jesus existiu. Como observa Lee Strobel, ex-ateu, jornalista e pesquisador. Se Jesus nunca existiu, como pode a história ser dividida entre antes e depois dele? Veja, negar a Jesus não apaga a história. Olha só que interessante. Apenas revela que nenhuma quantidade de provas é o suficiente para quem não quer admitir a verdade. A verdadeira pergunta sempre foi: quem é Jesus? Aqui entra um ponto decisivo. Jesus não apenas ensinou moralidade para as pessoas, mas ele fez afirmações fortes sobre si mesmo. Em João 8,58, Jesus diz exatamente assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso não é uma metáfora. Eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo 3, que no seu original é ego eimi, eu sou. Veja que Jesus também fez a seguinte afirmação: eu e o Pai somos um. João 10,30. Galera, os líderes judeus entenderam exatamente o que ele estava dizendo. Por isso que tentaram apedrejá-lo. Não era porque ele era bonzinho, mas porque ele se identificou como o próprio Deus deles, o nosso Deus. Pega essa frase. Jesus, ele não foi crucificado por ser bonzinho, mas foi crucificado por reivindicar igualdade com Deus. Agora pensa comigo,
Se Jesus afirmou categoricamente, e sim, ele afirmou, eu e o Pai somos um, eu sou Deus, nós só temos três opções. Ou ele era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele realmente é Deus. Veja que não existe um meio termo nesse caminho. Ele não pode ser apenas um bom mestre. Se ele é apenas um homem sábio, um filósofo, um bom mestre, a gente podia tirar ele como mentiroso ou como louco, porque ele categoricamente afirmava: eu sou Deus. E se ele não é Deus, então ele é mentiroso. Ou ele é louco, porque ele acredita que ele era Deus. Então tudo aquilo que ele falou é jogado por terra. Mas agora, se ele é Deus, isso muda tudo na minha vida e na sua vida. Veja comigo, um mentiroso não morre voluntariamente por algo que saber ser falso. Um mentiroso sente medo da morte. Um mentiroso tem medo das consequências. Um louco não ensina o Sermão do Monte. Em Mateus 5, a gente tem o Sermão do Monte. Uma das instruções mais perfeitas em relação a como viver a vida. Um louco não pode fazer isso, não tinha como sair da cabeça de um lunático. Um louco não constrói o sistema moral mais influente da história. Não há uma influência maior na história em relação a certo e errado, bem e mal, do que Jesus trouxe para nós. Já parou para pensar nisso? Veja que se Jesus fosse apenas um filósofo, todas as suas afirmações sobre divindade seriam inválidas. Ou ele era um louco que se igualava a Deus e não merece admiração nenhuma. Ou ele é Deus. Esse é o ponto. Ou ele é Deus. Não podemos invalidar apenas pequenos pontos de tudo que ele falava. Uma pessoa, ela é mentirosa por uma mentira que ela conta. Se uma pessoa, dentro de uma frase completa, de uma convivência completa, você descobre que ela mentiu para você uma vez, você começa a passar a duvidar de tudo que ela conta para você. Ou, se ela começa a falar loucuras para você, tudo aquilo que você já teve de convivência com ela também passa a ser questionado. Será que é real? Será que é verdade? O que está acontecendo aqui? O que é loucura e o que não é? Mas a partir do momento em que Jesus não é mentiroso, Jesus não é um louco, então sim, ele é Deus. Olha essa frase. Permanecer neutro não é uma posição intelectual honesta, mas é apenas uma forma de adiar uma decisão. Ok, nós já falamos de Jesus histórico, nós já falamos da possibilidade de ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele é Deus. Ok? E se você acredita em tudo que ele falou e tudo que ele falou é correto, então ele não pode ser louco e nem mentiroso. Então sim, ele é Deus. Mas agora vamos levar para a parte das profecias. Veja comigo, século antes de Jesus nascer, as escrituras anunciaram. Miqueias 5:2 está escrito: Belém como local de nascimento. Em Isaías 53, sofrimento vicário. Salmos 22, detalhes sobre a crucificação. E Zacarias 11:12, 30 moedas de prata que foi utilizado para traí-lo. Pesquisas matemáticas em relação à probabilidade fizeram todos os cálculos e disseram que para uma pessoa conseguir fazer 8 profecias funcionarem na vida dessa pessoa, é uma probabilidade de 1 em 10 elevado a 17. Ou seja, uma chance em 10 com 17 zeros depois do número. Já parou para pensar que número mais doido é esse? E eu digo mais a vocês. Ele não cumpriu 8 profecias. Ele cumpriu mais de 300 profecias. Agora eu vou pegar e colocar uma questão prática para você entender um pouco dessa questão de probabilidade. Para que a gente igualasse com essa probabilidade, pense no estado de São Paulo, ok? Que a gente pegasse todo o estado, enchesse de notas de R$1 até a altura da cintura, ok? Imagine, completo de notas de R$1, o estado de São Paulo inteiro. Você vai e faz uma marcação de caneta em uma nota. Sobe com um helicóptero acima do estado, venda um homem, joga ele lá de cima e espera que na primeira oportunidade, na primeira tentativa, ele retire exatamente a nota demarcada, a única demarcada. Olha a extensão disso.
Isso não é uma imagem louca, não é uma imagem que tiramos da cabeça. Não, é estudo de probabilidade. Sim, isso é para ele conseguir uma, no caso, em 10 elevado a 17, ou seja, para cumprir 8 profecias. E eu lembro a você, não foram 8 que Jesus cumpriu, foram 300 profecias. Então veja, Jesus, ele não poderia, no caso, controlar onde ele nasceria, quem o trairia, como ele morreria e o método romano de execução. Isso não é coincidência. Isso é cumprimento da promessa. Agora vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, ok? O túmulo estava vazio. Veja que se o corpo estivesse no lugar onde ele era para estar, o cristianismo teria morrido por terra ali mesmo. Mas as autoridades romanas e judaicas sabiam exatamente o túmulo onde ele foi sepultado. Tanto é que haviam 2 guardas colocados ali pelos romanos para guardar o túmulo. Então não tinha como eles escolherem o túmulo errado ou que eles não soubessem aonde ele tinha sido sepultado. Eles sabiam exatamente, mas a realidade é, o túmulo está vazio até hoje. Veja que discípulos que antes eles eram covardes, fugiram com medo, eles simplesmente desapareceram no momento de maior aflição da vida de Jesus. Eles se acovardaram com medo da morte. De repente, se sentiram fortes e corajosos o suficiente para enfrentar torturas, para enfrentar mortes terríveis, tudo para proclamar uma única verdade: Jesus ressuscitou. Homens não se transformam por mentiras. Homens não viram assim da noite para o dia por uma simples convicção de algo que eles sabem que não é verdade. Então sim, Jesus ressuscitou. Temos o túmulo vazio e a mudança de caráter da vida dos homens que de medrosos do dia para a noite se tornaram homens corajosos, sem temor da morte e principalmente com a alegria de dizer: Deus esteve entre nós, Jesus ressuscitou e vive. Em 1 Coríntios 15:14 está escrito: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O cristianismo nasce sobre um túmulo vazio. Agora a gente entra na questão mais pesada de todas. Se Jesus é quem ele diz ser, se Jesus é Deus, veja, ele tem autoridade, ele define moralidade, ele exige arrependimento, ele é Senhor das nossas vidas, da sua vida, da minha vida. Mateus 12:30 diz exatamente assim: quem não é comigo é contra mim. Jesus falando aqui. Não tem neutralidade. Ou você está do lado de Jesus, ou você está contra ele. Sendo assim, os ensinamentos de Jesus sobre céu, inferno, arrependimento e reino de Deus não podem ser tratados com levianidade. Simplesmente como, tanto faz, eu gosto de uma parte de Jesus e não gosto de outra. Não, se tudo que ele disse é verdade, e sim, é verdade, nós temos que começar a tratar tudo de um jeito diferente, mais sério, em relação a quem Jesus é. Jesus, ele não deixou espaço para uma admiração distante. Ele exige decisão. Se Jesus é Deus, ignorá-lo não é uma neutralidade, é rejeição. Então, nós chegamos a uma conclusão. Quem é Jesus? Não é apenas um nome, não é apenas uma religião. Ele é Deus encarnado, o cumprimento das Escrituras, o centro da história, o Senhor que chama você hoje. É por isso que a gente costuma dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador. Sim, ele é Salvador, mas antes disso, ele é meu Senhor. Guarda essa frase no seu coração hoje. Se Jesus é quem ele diz ser, sua vida precisa mudar. Não é uma escolha. Veja que talvez você tenha ouvido falar de Jesus a sua vida inteira, mas ouvir não é o mesmo que conhecer. Você já parou para pensar nisso? Talvez o seu problema não seja o esforço, mas a direção que você tem tomado na sua vida. Como você tem tratado Jesus na sua vida.
Se Jesus é Deus, a sua vida precisa estar alinhada a Ele. O e-book Esforço na Direção Certa não é sobre religião, é sobre alinhamento com aquele que nos amou primeiro. O link está na descrição desse vídeo. Comente aqui embaixo, Jesus é Deus. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir em relação a Jesus hoje e continue no canal, porque aqui a gente não só avisa quem Jesus Cristo é. Lembre-se, somos enxertados em Cristo. Deus abençoe. Até mais.